Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, um assunto bem interessante, mais um caso real. Como eu sempre digo, é assim que você vai aprender Excel, com casos reais, casos diferentes. Se você souber fazer uma função, saber fazer uma ação no Excel, sempre do mesmo jeito, você não sabe nada de Excel. Essa é a grande verdade. Eu tenho aqui um caso bem interessante, é a simulação de uma súmula de campeonato de futebol, vôlei, campeonato que seja. Então nós temos uma súmula. Súmula é aquele relatório onde o árbitro ou o assistente do árbitro lança ali as informações, os gols, cartão amarelo, cartão vermelho, assistência, seja lá quais são as informações. E o que nós vamos fazer aqui é bem interessante. Nós vamos imaginar que a gente lança as informações de um campeonato no Excel e em algum momento você precisa extrair informações dessa súmula. Você precisa saber quem é o artilheiro do campeonato, você precisa saber quem é o goleiro menos vazado, quem tem mais cartões, quem tem mais assistência, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar a função soma-c, que é uma função simples, mas que muita gente tem dúvida, para extrair os artilheiros do campeonato, ó, todos os jogadores aqui do lado. Eu coloquei tudo na mesma planilha para a gente enxergar de forma clara, e este exemplo tem vários probleminhas do dia a dia, então vale muito a pena acompanhar esse exemplo. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Como eu expliquei antes, nós temos aqui uma súmula que simula o relatório de jogos. Vamos imaginar que é futebol aqui. Neste exemplo, nós temos 4 times, time 1, time 2, time 3 e time 4. E eu fui lá na minha planilha de nomes aleatórios e criei vários nomes aqui, ó, aleatórios. Agatha Wheeler, Lívia Dillon, João Miguel Hastings, para compor aqui o nosso exemplo. Então, nesse campeonato, eu tenho só 4 times. Então, esses jogadores estão em outras rodadas do campeonato. Tá vendo na súmula? Tem algumas rodadas. Se eu não me engano, eu criei 3 rodadas. Então, cada time vai aparecer em 3 rodadas diferentes. Além do nome dos jogadores, o que eu criei aqui na coluna gols? Os gols de cada jogador. Mas para não ficar digitando manualmente, o que eu fiz? Utilizei a famosa função aleatório entre. A função aleatório entre, eu tenho um número mínimo, um número máximo, e eu fico gerando números aleatórios. Então eu estou estimando que o jogador faz de 0 a 3 gols em toda a partida. Não é a realidade, mas eu vou ter números para trabalhar aqui no exemplo. Quando eu pressiono F9, olha o que acontece. Os gols aí de todos os jogadores estão atualizando e quando eu resumir com a função soma-c, esses números vão mudar também, mas não tem problema porque é uma fotografia da minha súmula. Agora que eu tenho os nomes e tenho os gols de todos os jogadores, eu preciso resumir isso. Eu quero saber quem são os artilheiros do campeonato no momento. E nós vamos utilizar a função soma-c, que é uma função bem especial do Excel. A função soma-c ela faz uma soma de determinado range de dados com base em um critério determinado, diferentemente da função soma-c, onde você pode colocar diversos critérios, é outra função muito especial também. Mas nesse exemplo ele tem alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, eu vou mostrar aqui com a seta, é que eu tenho que utilizar essa soma-c nos dois lados. Eu tenho sempre aqui, ó, os jogadores e seus respectivos gols como mandante e tenho os jogadores e seus respectivos gols como visitante. Então, ora o time 1 pode estar aqui na esquerda, ora o time 1 pode estar na direita. Então, quando eu crio a soma-6, eu tenho que considerar esses dois lados, para não perder dados na minha somatória de gols. Esse é um detalhe bem interessante. O outro detalhe bem importante, eu quero que você preste atenção, porque são problemas do dia a dia, que acontece e você menos espera. Os títulos da soma estão mesclados. Exatamente, estão mesclados. E aí o que acontece? Isso vai atrapalhar bastante na hora de fazer a soma-c. Mas eu vou mostrar como você vai contornar isso mesmo tendo células mescladas. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou começar aqui pelo primeiro jogador, que se chama Joaquim Fanning. Igual soma-c, abro parênteses. O que a soma-c pede primeiro? Ela quer um intervalo. Isso é interessante e parece um pouco estranho quando a gente está aprendendo. O intervalo da soma-c, ela vai desde o nome, onde vai conter o critério, até a coluna de soma, onde eu vou fazer a soma de gols depois. E observando esse exemplo aqui, exatamente coluna E e a coluna G. A coluna E, onde eu vou ter o nome para prender o critério, e a coluna G, que é exatamente onde eu preciso somar os gols.
Então o intervalo da soma C vai ser o quê? A coluna E até a coluna G. Quando eu tento selecionar, olha o que acontece. Ele não deixa selecionar as duas colunas que eu quero, porque está mesclado. E o que eu faço? Eu vou manualmente aqui na função e vou digitar E, dois pontos, G. E assim eu corrigi manualmente, mesmo estando mesclado, eu consigo acertar esse problema. Isso é uma dica bem legal de Excel, acontece muito no dia a dia. Dois pontos. Quando eu aplico dois pontos, agora pede o critério. Qual que é o critério? É exatamente aqui, ó, o jogador da linha, o jogador da vez. Porque depois eu vou colar essa função, essa fórmula que eu vou criar, e tem que considerar como critério cada jogador de cada linha. Então eu venho manualmente e seleciono aqui, ó, o Joaquim Fene. Ponto e vírgula mais uma vez, e olha o que a função está me pedindo, intervalo da soma. Isso aqui é bem importante. Qual que é o intervalo da soma? É exatamente a coluna G, onde eu vou fazer a soma de gols. Então, mais uma vez, eu vou selecionar a coluna G. Mas olha o que acontece. Ele dá problema de novo, por causa da mesclagem. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui manualmente e digito de G até a coluna G, porque eu quero apenas uma coluna, não é isso? Agora eu fecho parênteses e Enter. Olha o que aconteceu. Eu já estou pegando aqui 2 gols do Joaquim Fene. Mas acontece, como eu disse no início, eu posso ter gols do Joaquim Fene desse lado da súmula também, porque eu tenho outras partidas abaixo. Em algum momento, o time do Joaquim Fene pode ser visitante. Então eu tenho que garantir isso, eu tenho que fazer uma soma dupla. E vai ser muito simples. Eu venho aqui na soma C, que eu já criei, Ctrl C, mas eu vou somar duas soma C. E olha que interessante, eu Ctrl V para trazer a função novamente, só que agora eu tenho que trocar a referência para o lado direito da segunda soma C. Onde era de E a G, agora tem que ser de M a O. Então eu venho aqui manualmente, onde está E e G, eu vou mudar para M e no lugar do G, O. Assim eu mudo corretamente a referência, o range da soma C para o lado direito ali também. O meu critério continua no mesmo local, a célula T11, exatamente aqui no Joaquim Fene. Então eu posso deixar a célula T11 sem problema algum. Agora, no intervalo da soma, onde eu tenho a coluna GG, eu tenho que trocar de G para O, porque para somar os gols do lado direito, eu tenho que utilizar a coluna O. Então eu venho aqui manualmente, eu troco de G para O, por exemplo. E agora eu posso dar Enter. E olha o que acontece, como é importante ter feito essa dobradinha na soma C. Agora eu pego os dois lados da súmula, eu tenho mais gols do Joaquim. Se bem que os números são aleatórios aqui e pode ter entrado gols somente pela alternância de valores. Agora vem outro ponto importante que muita gente tem dúvida. Eu já criei aqui a soma C, já está trazendo os gols do Joaquim Fene e eu preciso replicar essa fórmula para todos os jogadores para então eu saber quem é o artilheiro até o momento do campeonato. Mas antes de colar qualquer fórmula, eu preciso entender as referências e saber se eu preciso fixar alguma coisa. Quando eu pressiono F2, eu consigo visualizar as cores, as seleções de dados. E olha que interessante, eu vou analisar um por um. Como eu selecionei dados por colunas, eu não preciso me preocupar com fixação de células. Eu vou ter atenção somente aqui com o critério, que é o Joaquim Fene. Nesse caso aqui, eu posso deixar a referência totalmente relativa. Então funciona, posso colar para baixo sem problema algum. Se você quiser ser preciosista, basta vir aqui na célula T11, onde eu tenho ali o jogador, o critério, eu vou pressionar 1, 2, 3 vezes o F4. Assim eu deixo a referência mista com coluna fixa. O que significa isso? Só pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Então assim é o jeito perfeito. Mas nesse caso, sem fixar, vai funcionar, porque eu só vou colar as fórmulas na vertical. Venho aqui na T11 do lado direito também, 1, 2, 3 vezes o F4. E agora sim eu posso sair dessa fórmula e colar com toda tranquilidade. Como eu tenho informações ao lado, o que eu posso fazer? Clico 2 vezes na fórmula e vai replicar até a última linha aí da minha tabelinha. E olha o que eu fiz, extraí os gols de todos os jogadores. Se eu pressionar F9, vai girar os gols, porque nossos gols foram criados com dados aleatórios. Ah, Everton, e para classificar isso? Ficaria complicado para classificar assim, porque os dados são aleatórios. Basta fazer isso aqui. Seleciona os dados, Ctrl C, Ctrl Alt V, valores.
Agora eu fiz o quê? Matei as fórmulas. Não são mais dados aleatórios. Agora sim, eu seleciono essa tabelinha, dados, classificar, e olha o que eu faço aqui em classificar. Basta eu ter um único nível, quero a categoria de gols do maior para o menor. Quando eu faço isso, agora sim eu consigo ver quem são os artilheiros. Nesse momento, a artilheira é a Maria Udard. Então as mulheres estão dominando, estão na artilharia do campeonato. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como extrair os artilheiros do campeonato com base na súmula dos jogos. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.